Eu vou ser breve, mas eu queria que você viesse comigo na mensagem. Você pode pregar comigo ou não? Então vamos juntos. João capítulo 5, versículo de número 1. Vamos lá. João capítulo 5, versículo de número 1. Quero que você leia comigo esse texto. Evangelho de João capítulo 5, verso 1. Diz assim o texto. Aqui não está no meu monitor, vamos lá. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Olha só, de novo. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa de quem? Jesus subiu para uma festa. Versículo 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta dele. Verso 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas e cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento onde? Nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Quando que isso acontecia? Quando que isso acontecia? De vez em quando. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha a resposta. Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus responde dizendo: levanta-te, pegue a tua cama, a tua maca e ande. Você pode aplaudir Jesus por esse texto? Quero que você observe uma coisa. Esse texto começa falando que Jesus havia sido chamado para uma festa. Jesus foi convidado para fazer parte de uma festa. Jesus, quando vai para Jerusalém, ele vai preparado para a festa, ele vai preparado para a celebração. Quando você vai para uma festa, você se arruma, você se prepara. Às vezes você compra um presente para o convidado, é assim, não é? Mas a verdade é que o ânimo que você vai para uma festa é diferente do ânimo que você vai para um velório. Sim ou não? Sim ou não? Jesus estava indo para uma festa. A alegria era aquilo que imperava, era aquilo que governava aquele ambiente. Todos felizes, todos alegres, celebrando a festa dos judeus. Quando Jesus ele chega em Jerusalém para aquela festa, ele se lembra que tinha um tanque que em aramaico, como diz o texto, chamava-se Betesda. Mas na verdade o fato é que ele, no meio de uma festa, ele nota, ele percebe a existência de um grupo significativo de pessoas que não estavam celebrando a vida. Ele percebe que na mesma geografia que ele estava, enquanto um povo estava celebrando, um outro grupo de pessoas estavam se lamentando. Jesus nota que havia um choque de realidade entre dois povos em uma mesma geografia. Um tinha a capacidade de celebrar, porque estavam inseridos em um ambiente de festa, mas o outro grupo não tinha a alegria da celebração, porque a verdade é que eles estavam mancos, cegos, paralíticos, pessoas que estavam enfermas, doentes, limitadas, segundo o texto, considerados inválidos. Jesus, quando nota essa discrepância, a Bíblia diz que Jesus sai da festa. Jesus sai da festa. E ele vai exatamente ao encontro desse grupo de pessoas doentes, enfermos, limitados, que precisavam de uma intervenção. Qual era a realidade? A realidade era que todos que estavam naquele lugar, de vez em quando,
tinham a oportunidade de ter a sua vida transformada. Sim ou não? É exatamente isso que diz o texto. Mas no caso do rapaz que estamos falando aqui, ele era paralítico. Ele era paralítico. Tinha outras pessoas com outros níveis e tipos de problema, mas especificamente esse rapaz, 38 anos, paralisado, não podia andar. Me diga, como é que você acha que esse camarada ia se jogar nas águas, sendo que tinha um monte de gente correndo desesperadamente para ser curado? Você consegue visualizar a cena? Esse rapaz, ele, por mais que quisesse, ele não tinha meios para chegar lá. A sua limitação física o impedia até de aproveitar as poucas oportunidades que a vida lhe deu. Algumas vezes ele viu pessoas entrando na água de um jeito e saindo da água de uma outra forma. Algumas vezes ele ouviu o barulho das águas sendo agitada, o barulho do povo correndo agitado para mergulhar a água e ser curado da sua limitação. Mas tudo que ele viu foi apenas algumas pessoas sendo transformadas. Tudo que ele ouviu foi apenas a alegria de poucas pessoas que de vez em quando eram curadas pela movimentação daquelas águas. Mas fato é que o texto de João 5 não fala sobre o tanque, fala sobre o Cristo que chega onde ninguém vai. O texto de João 5 não fala apenas do anjo que desce e movimenta as águas. O texto de João 5 revela um Cristo que sai de uma festa, vai para o meio de um monte de gente cheio de limitações, para transformar a vida daqueles que estão ali. Posso te liberar uma boa notícia, uma boa palavra dessa manhã? A verdade é que Jesus um dia saiu de uma festa e foi ao nosso encontro, meu filho. Não tínhamos capacidade, não tínhamos locomoção, não tínhamos mobilidade para mergulharmos nas águas, mas Jesus saiu da festa e nos encontrou. Você pode aplaudir a Jesus por isso, se você crê. Cristo, ele vai onde ninguém vai, ele chega onde ninguém chega. A graça se manifesta onde a esperança já não está mais lá. Agora, olhe para o texto e perceba a pergunta que Jesus faz. Quando Jesus enxerga aquele rapaz, se diz, eu preguei aqui e falei exatamente isso, mas foi a respeito de um outro texto. Mas olha como a Bíblia ela é gloriosa. Quem foi que viu o paralítico? Jesus. Jesus o viu. E quando Jesus o vê, qual a pergunta que Jesus o faz? Você quer ser curado? Está falando que durante 38 anos esse rapaz estava naquela situação. Meu lindo, existem coisas que não fazem parte da nossa vida, mas vivemos como se fizesse. Existem realidades que não deveria ser normal, mas vivemos como se normal elas fossem. Jesus está chegando na vida desse rapaz para romper com algumas realidades. Eu quero falar com você a respeito delas. Vamos lá? João capítulo 5, versículo 1 e 2. Nós vamos começar a ler esse texto e a juntos sermos ministrados pelo que diz a Bíblia. João 5, versículo 1 e o versículo 2. Eu quero que você observe essas duas realidades. Olha só. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém. Quem que foi para Jerusalém? Jesus. E olha o que diz o versículo 2. É o 2? Volta no 1, por favor. Algum tempo depois, Jesus subiu para Jerusalém para a festa dos judeus. Versículo 3, vamos lá. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas. Quem que foi para lá também? Jesus. Observe, ninguém foi até Jesus. Jesus é quem foi até as pessoas. Elas não tinham condições, por mais que quisessem, de ir ao encontro de Jesus. Elas não tinham sequer meios para olhar para Jesus, porque se elas se distraíssem com as pessoas que estavam ali próximas, elas possivelmente perderiam a oportunidade de ver Jesus.
de descer as águas, se um anjo descesse e movimentasse aquelas águas. Então pensa que as pessoas estão focadas, Rodrigo, olhando para o tanque, olhando para aquela água, que se mexida fosse, eles brigariam para entrar dentro dela. Jesus está vindo para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele fala: eu preciso ir para aquela localidade onde todos estão lá. Primeira questão dessa mensagem é Jesus que vai ao nosso encontro e não nós que vamos ao encontro dele. A gente talvez levou alguns anos da nossa vida para encontrar Jesus, é assim que a gente fala, mas na verdade é que Jesus nos encontrou. Não fomos nós que o amamos, foi ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que o vimos, foi ele que nos viu primeiro. A partir dessa realidade a gente acha, percebe que estamos escolhendo por Jesus, meu irmão. Mas a verdade é que Jesus Cristo te escolheu. A verdade é que tinha um monte de gente moribunda, suja, doente, enfermo, e ainda assim Jesus olhou para você. Sabe para quem ele olhou? Para o pior entre os piores. Olha para o lado e fala assim: Jesus te viu, Jesus te olhou. Não havia nada de agradável, nada de atraente. Jesus nos viu. Tudo que era visível de nós era o nosso pecado. Mas Jesus, ele olha e enxerga além daquilo que o pecado está mostrando. João capítulo 5, versículo 3 diz: ali costumava ficar o número de pessoas doentes. Olha só, você já experimentou ficar no meio de um monte de gente chata? Posso te contar o que vai acontecer? Você será o próximo chato. Você já experimentou ficar no meio de um monte de gente religiosa? Vou te contar o que vai acontecer. Você será o próximo religioso. Você já experimentou ficar do lado de um monte de gente que não ora? Você vai ser o próximo a parar de orar. Você já experimentou estar perto de gente, de um monte de gente que não lê Bíblia, que não fala de Deus, que só reclama da vida? Nós seremos o próximo a reclamar da vida. Nós seremos o próximo a parar de ler Bíblia. Ali havia um grupo de pessoas doentes. Então toda a fala que havia naquele ambiente era doença, enfermidade, problema. Tudo que de ruim existia era o que esse grupo de pessoas falava. Por quê? Porque essa era a realidade deles. Eles estavam inseridos nesse ambiente, e tudo que se falava-se, girava-se em torno deste ambiente. Meu lindo, escute uma coisa: Jesus te viu, você crê nisso? Mas Jesus te viu com um propósito muito claro. Ele te viu para te arrancar no meio dessa roda de reclamação e de murmuração. Chega. Reclamar, murmurar, questionar não vai mudar a tua vida. Olha para quem está perto de você e diga: reclamar não vai mudar nada. Ele não acreditou no que você disse. Diga para ele: reclamar não muda nada. Nada. Imagina um monte de gente doente, enferma, esperando o anjo mexer as águas. Estou aqui conversando com o meu amigo que é doente também. De repente a água mexeu. Acabou a amizade, meu filho. É quem chegar primeiro. Uma competição pela cura. Preciso chegar lá, porque se eu não chegar eu perco a minha oportunidade. Lá estava esse rapaz há 38 anos. Olha o que diz João capítulo 5, versículo 5. Os homens estavam olhando para aquilo e dizendo: é o fim da linha dele, é o final da vida dele. Por quê? Porque ele é um homem paralítico, inválido, e está há 38 anos doente. Você olha para uma realidade como essa e você julga o quê? Acabou, é o fim, acabou para ele. Jesus está olhando para este cenário e está dizendo: é exatamente este o ponto de mudança da tua vida. Eu vou te explicar. É quando as pessoas olham e dizem: não tem jeito. Jesus fala: agora é a hora de eu fazer o que tem que ser feito. É quando todo mundo olha e não vê mais esperança, possibilidade, meios para se mudar a realidade. Jesus olha e diz: é exatamente agora que eu vou fazer o que eu disse que faria. Se fosse feito antes, seria atribuído a qualquer outra realidade, menos a Cristo.
Jesus chegou e falou: ninguém dá mais nada para ele. 38 anos doente, paralítico, moribundo, sozinho, só sabe reclamar. Tem ninguém perto dele. Jesus chegou para mudar a vida dele. Você crê nisso, meu lindo? Você pode olhar para o texto, para a Bíblia, e perceber que em alguns momentos nós somos esse cidadão aqui, doentes, enfermos, só reclamamos, só olhamos para a situação e geramos murmuração em cima daquilo. Escute uma coisa: chega de reclamar. Sua vida vai mudar a partir disso. Você crê nisso? Você topa um desafio? Daqui a domingo que vem, sem reclamar por nada. Você topa ou não? Tem gente que vai passar mal. Vai. Sem reclamar. Quem topa, diga amém. Até medo. Difícil. Mas é possível, meu lindo. Cada reclamação você libera uma palavra profética. Você topa ou não? Errou tudo, você fala: você vai acertar tudo em nome de Jesus, meu filho. Vai dar certo. Lá estava aquele homem. Vamos para a Bíblia. Jesus vê aquilo que ninguém estava vendo. João capítulo 5, versículo 6. Vamos ler juntos? Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Quem que viu quem ali? Jesus olhou para ele. Jesus te viu. Isso devia ser motivo suficiente para você pular uns 4 metros de altura, não é nem 3 mais. Jesus te viu. Meu lindo, é Jesus. Você percebe como a gente normaliza as coisas? É Jesus olhando para ele. É Jesus olhando para nós. É Jesus nos vendo. Não é o Danilo que está te vendo. Não é o Lucas que está olhando. Não, meu lindo. Jesus te olhou. O problema é que quando ele te olhou, ele viu você o quê? Deitado. Há 38 anos em um estado de miséria. Essa não é a minha realidade. Talvez não seja em alguma área da sua vida, mas pode ser que em outra seja exatamente essa a minha e a sua realidade. Miseráveis, pobres, nu, abandonado, largado, desprezado. Meu lindo, 38 anos vendo as coisas acontecer na vida de todo mundo, mas nada acontecia na vida dele. Você já viveu isso em algum momento ou não? Você olhar para o lado e falar: acontece do lado direito, acontece do lado esquerdo, acontece para tudo que é lado, com tudo que é gente, mas não acontece comigo. Alguém já fez essa reflexão ou não? Acontece. Há momentos onde tudo acontece com todos, menos conosco. Você olha e se questiona. Você olha e fala: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou com as pessoas certas? Será que é exatamente aqui que eu devia estar? Será que é exatamente nesse lugar que eu deveria permanecer? Meu lindo, escute uma coisa: não é porque não está acontecendo que você está no lugar errado. Às vezes Deus te colocou nesse lugar e te fez esperar, para você entender que não são os seus recursos, não são as suas possibilidades, não é a sua força, mas é a forte e poderosa mão de Deus que pode mudar a nossa vida para sempre. Quem crê nisso comigo, diga amém. Jesus o viu. Jesus o viu deitado. O tempo ignorou aquele rapaz, mas Jesus não o ignorou. 38 anos se passaram. Imagine esperar 40 anos. Quem tem menos de 40 anos, levanta a mão para eu ver. Olha aí, quase que todo mundo. Quem tem um pouquinho mais de 40 anos, levanta a mão para eu ver. Todo mundo, isso aí, meu filho. Boa. Tudo certo. Você consegue imaginar 40 anos da sua vida? Quem tem menos de 38 anos, você consegue imaginar toda a sua vida parado, impedido de fazer qualquer coisa. Impedido de fazer qualquer coisa, meu lindo. Lá estava aquele rapaz durante toda a sua vida, 38 anos da vida parado.
até o dia que Jesus viu ele. Eu vou falar de novo para você acreditar. 38 anos parado, até o dia que Jesus olhou para ele. Estou profetizando sobre alguém que crê aqui nessa manhã. 38 anos que nada acontecia, até o dia que Jesus olhou para ele. O dia que Jesus olhou para ele, tudo mudou. De uma hora para outra ele não andava, ele passou a andar. Ele não mexia, ele passou a mexer. Aquilo que não acontece há anos da sua vida vai acontecer a partir do momento em que Jesus olhar para você, meu filho. Você podia aplaudir a Jesus com alegria, vamos lá. O olhar de Jesus revela mais do que a dor daquele rapaz, revela o futuro dele. Escute isso, Jesus não olha apenas para se compadecer da sua dor. Olha para a Bíblia. Se você perceber os momentos em que Jesus ele se compadece de alguém, não há compaixão sem Jesus revelar o futuro daquela pessoa. Todas as vezes que Jesus parou e se compadeceu de alguém, Jesus mudou a vida desse alguém. Está comigo? Diga amém. Todas as vezes que Jesus olhou para alguém, Jesus mudou a vida desse alguém. Então a gente celebra o olhar de Jesus, mas a gente não pode ignorar que estamos diante da maior transformação da nossa vida. Meu lindo, se Jesus olhou para você, você precisa celebrar porque Ele te viu, mas você precisa se preparar porque vai mudar tudo. Vou dizer de novo. Você pode se alegrar porque Jesus te encontrou, glória a Deus por isso. Mas você precisa estar pronto, porque nada vai ficar como um dia esteve. Deus vai reorganizar toda a sua casa, toda a sua vida. Tem alguém para crer nessa palavra aqui em nome de Jesus? Vai mudar tudo. Você está pronto para isso? Diga amém. Espera começar a mudar, daí, pastor, a gente pode conversar um minutinho? Não estou entendendo o que está acontecendo. Porque quando Jesus começa a mudar, meu lindo, Ele muda tudo, até aquilo que você não entende. Até aquilo que você diz, isso aqui não precisa mudar. Pode acreditar, é a primeira coisa que Ele vai mudar. Amém. Quem está comigo, diga amém. Olha só, Jesus provoca a fé onde o conformismo havia se estabelecido. O que você acha que é essa pergunta de Jesus? Olhando para um paralítico com 38 anos naquela situação, Jesus olhou para ele e perguntou o quê? Você quer ser curado? Qual que seria a sua resposta? Pelo amor de Deus, com certeza, estou aqui há 40 anos quase, esperando por isso, não precisa nem perguntar, eu quero. Você responderia isso, sim ou não? Vamos fazer esse exercício. Olha qual foi a resposta do rapaz. João 5:7. O que o paralítico responde? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você está comigo ou não? Ele podia dizer, sim, eu quero. Mas ele disse, não tem ninguém que me ajude. Ele não está revelando apenas a sua paralisia. Ele está revelando uma dor que não é visível. Ele está revelando o peso da solidão da vida dele. Ele está revelando nessa resposta aquilo que de fato incomoda, aquilo que de fato fere, aquilo que de fato dói. A paralisia já era algo que ele tinha aprendido a viver. 38 anos sem andar, já sabe como é que vive. Mas 38 anos sozinho, ninguém acostuma. Porque você não foi feito para andar sozinho. Eu vou dizer de novo. 38 anos paralítico até dá para acostumar. Se limita, vai doer, vai sofrer um monte de coisa.
Mas sozinho não há ninguém que se acostume com a solidão, meu filho. Jesus não te fez para estar sozinho. Você crê nisso? Diga amém. Ele está revelando para Jesus a dor dele, dizendo: olha, não tem ninguém que me ajude. O que ele esperava, você acha? Você é paralítico, você não vai chegar lá nunca. Então eu vou te ajudar a chegar lá. Pega o paralítico, coloca o paralítico na água, ele vai ser curado e vai sair de lá andando. Glória a Deus por isso. Maravilhoso, sim ou não? Mas essa não é a vida de verdade. A vida de verdade é o paralítico olhando para a água, vendo a água se agitar, ouvindo o barulho das pessoas, e ele no mesmo lugar. A vida dele do mesmo jeito. Eu estou pregando e estou profetizando isso, que a nossa vida vai mudar de uma forma significativa para a glória do nome de Jesus. Sabe, chega de ficar vendo, chega de ficar ouvindo. É hora de você viver aquilo que Deus tem para você de verdade. Tem alguém para crer nisso aqui? Levante suas mãos ao céu se você pode. Feche os seus olhos por um instante em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Eu profetizo que hoje é o fim desse tempo, onde você olha para as coisas, onde você ouve tudo acontecendo à sua volta e permanece do mesmo jeito. É o fim desse tempo hoje. A partir de hoje começa um tempo onde você vai olhar e vai ver que de repente a paralisia não está mais no lugar que um dia ela esteve. Você vai olhar e você vai notar que de repente aquilo que não andava vai passar a andar para a glória do nome de Jesus Cristo. Você vai abrir os seus olhos e você vai ver, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você crê nessa palavra, aplauda a Jesus o mais forte que você puder. Vamos lá. Aleluia. Jesus provoca a fé naquele rapaz. E fato é que o maior milagre não começa nas águas, começa dentro de nós. Se você for olhar para a Bíblia, você vai perceber que tudo que era importante nunca começou do lado de fora, sempre começou do lado de dentro. Lembra da viúva de 2 Reis capítulo 4? Jesus olhou para ela através de Eliseu, o profeta, e disse assim: entra na tua casa, fecha a porta. E o que aconteceu com a porta fechada? Milagre. Quem via? Ninguém. Mas ela estava vivendo os melhores dias da vida dela dentro de casa. Escute uma coisa: as maiores transformações de Deus na tua e na minha vida não são percebidas pela maioria das pessoas, mas elas são vividas internamente por cada um de nós. Você está pronto para viver aquilo que a câmera não pega? Vamos lá, Lagoinha, em nome de Jesus. Você está pronto para viver aquilo que as imagens não podem transmitir, não podem dar percepção para as pessoas? Meu lindo, você pode tirar uma foto sorrindo, mas só você sabe a alegria que te fez rir de verdade. A foto pode pegar você chorando, mas só você sabe a dor que te fez chorar. Eu estou profetizando sobre você, sobre nós, sobre essa igreja, um tempo onde viveremos o extraordinário de Deus no dia a dia da nossa vida. Não vai ser algo que vai acontecer de vez em quando, mas todo dia você vai ter alegria para viver, porque Jesus nos encontrou. Alguém crê nisso comigo? Vamos lá, se é para Jesus tem que ser melhor. Por que esse rapaz responde isso? Porque provavelmente ele não sabia quem estava falando com ele. Está comigo? Diga amém. Olha só, por que esse rapaz responde: não tem ninguém que me ajuda? Porque possivelmente ele não sabia quem estava falando com ele. Se ele soubesse que era Jesus que estava diante dele, acabou a conversa. Eu quero Jesus, quero ser curado. Então seja, levante, ande, vai embora para casa. Acabou, resolveu. Fato é, ele não sabia quem falava com ele.
Aí ele começa a entender, porque Jesus não chega dando carteirada em ninguém, tá? Alguém comigo ou não? Jesus não chega dizendo, sou eu, vai, abre as... Não, ele chega, meu filho, montado em cima de um jumentinho, como quem não quer nada, mas ele faz tudo acontecer. Fato é, estamos esperando Jesus vindo em cima de um cavalo, algo triunfal, glorioso. Isso vai acontecer lá no arrebatamento da igreja, mas até lá você não vai nem perceber que é Jesus. Pode ser que uma criança chegue perto de você, comece a falar e você ignore a fala dela. Às vezes é Jesus falando com você, porque é só assim para você ouvir. Está comigo ou não? Jesus fala, e esse rapaz está ali falando para Jesus, dizendo, ninguém me ajuda. Tadinho de mim, estou aqui há 38 anos, ninguém fez nada por mim, ninguém foi capaz de me ajudar. Enquanto você não sair da figura de vítima, você não vai conseguir ouvir Jesus dizendo, levanta e anda. Vou falar de novo. Enquanto você não sair dessa persona, enquanto você não sair desse personagem de que eu estou aqui há 38 anos, ninguém me viu, ninguém olhou para mim, ninguém fez nada por mim. Meu lindo, quem pode mudar a sua vida está diante de você, está contando história para Ele. Quem pode mudar a minha vida está diante de nós, falando, você quer ser curado? A gente está lá lamentando a nossa solidão, lamentando que ninguém fez nada. Ele chegou para fazer. O único que pode fazer está diante de você perguntando, você quer ser curado? Se você quer, há uma resposta para essa provocação. O paralítico só via obstáculos, ele só via impossibilidades. Quem viu a possibilidade? Jesus. Jesus chegou diante dele e falou, deixa eu abrir seus olhos, deixa eu te mostrar o que é possível. Olha só o que diz a Bíblia em João capítulo 5, versículo 8. Ele está lá falando sobre a sua dor, sim ou não? E Jesus, o que Jesus faz? Está escrito, Jesus diz, o que ele diz? Levanta, pega a sua maca, me mostra. Jesus discutindo a dor daquele rapaz. Me mostra Jesus retrucando, ou argumentando e dando margem para a conversa que o rapaz começou. Tem? Jesus objetivamente diz, levanta, pega a tua cama e anda. Meu lindo, às vezes está falando muito da dor, e para quem você fala, ele alimenta a sua dor. Escute uma coisa, quem alimenta a tua dor não te dá destino, te mantém exatamente onde você está. Vou te explicar. Atos capítulo 3, lembra que também tinha um paralítico lá na porta da igreja? Ele estava pedindo o quê? Esmola. As pessoas passavam e davam esmola. O que a esmola fazia? Mantinha aquele rapaz exatamente no lugar que ele estava. Mantinham a miséria dele, promoviam a manutenção do estado de miséria daquele rapaz. Quem está comigo diga amém. Pronto. Mas quando chega os homens de Deus, o que eles fazem? Eu não tenho o que você quer, que é prata e ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. O que eu estou te explicando hoje é, se o que você está ouvindo não é um levanta e anda, você precisa saber, o que você está recebendo é esmola, e esmola não muda a tua vida, te mantém onde você está. Jesus não veio te ver e te encontrar para te manter no lugar que você está. Ele veio para te confrontar e dizer, levanta e sai desse lugar. Se é para Jesus, tem que ser melhor. Vamos lá, aplauda Ele. Levanta, pega a sua cama e anda. Jesus primeiro o vê. Depois que Jesus o vê, Jesus pergunta, dizendo, quer ser curado? Aí ele responde, estou sozinho, furam a minha fila, nunca dá certo na minha vida, blá, 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 e conta a história dele. Jesus dá uma ordem,
E a ordem de Jesus, o texto que lemos, está no imperativo. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. Jesus não abriu um diálogo para tratar as questões daquele rapaz, porque isso já estavam fazendo há 38 anos. Jesus chegou na vida dele e disse: acabou, daqui para frente tudo novo. Estou profetizando sobre algumas pessoas aqui hoje. Daqui para frente tudo novo. Não, ele não vai promover diálogo em cima dessa dor, como fizeram até agora, alimentando as mazelas da nossa vida. Quando Jesus chega na nossa história, ele interrompe um ciclo de dor e começa uma nova história para a glória do nome dele. Você podia aplaudir a Jesus, vamos lá. Você crê nisso? Sua vida nunca mais vai ser a mesma, meu lindo. Olha para quem está perto de você, vê se ele crê nisso. Fala: sua vida nunca mais vai ser a mesma. Alguns celebram, outros se desesperam. É assim ou não é? Porque é exatamente isso que Jesus faz. Ele muda tudo. Mas eu posso te garantir, tudo que Jesus muda para melhor. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós somos capazes de pedir ou imaginar. A nossa imaginação não consegue vislumbrar, não consegue ver, perceber, notar o poder que Deus tem para transformar a nossa vida. Então, meu lindo, quero que você se prepare, porque Deus tem um tempo glorioso para cada um de nós. Você crê nisso? Diga amém. Maravilhoso, vamos lá. João capítulo 5, versículo 9. Olha o que diz. Depois da ordem de Jesus, Jesus disse: levanta, pega a sua maca e anda. Aí olha o que diz o texto. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Quem fez isso por ele? Jesus liberou a palavra, sim ou não? Mas olha para o texto. Quem pegou a maca? Quem? Quem ajudou? Jesus liberou uma palavra, mas quem pegou a maca? Sem ajuda? Lembra do texto? Ninguém me ajuda. Às vezes você está acreditando que o que você precisa é de uma ajuda, quando na verdade o que você precisa é de uma palavra. Vou falar de novo. Você finge que foi a primeira vez e você celebra. Vamos lá? Pode ser? Às vezes nós acreditamos que o que nós precisamos é de uma ajuda. A gente reclama porque ninguém nos ajuda. A gente reclama porque ninguém faz o que a gente espera que as pessoas fizessem. Aí estamos lá diante de Jesus dizendo: ninguém me ajuda. Na verdade, o que nós precisamos não é de ajuda. O que nós precisamos é de uma palavra apenas. Aquele rapaz pedindo ajuda, ele recebe de Jesus uma palavra e tudo mudou na vida dele. Porque quem pegou a maca para ele não foi ninguém, foi ele mesmo, meu filho. Você está comigo? Diga amém. Quem vai pegar a maca e andar é você. Você pode aplaudir a Jesus com alegria? Vamos lá. Você percebe que a expectativa dele estava na ajuda de outros. Jesus chegou e não ajudou ele a fazer nada. Jesus não colocou ele de pé. Jesus liberou uma palavra, quem levantou foi ele. Estou pregando para alguém aqui hoje? Vamos comigo? Jesus não botou o rapaz de pé. Jesus falou: levanta. Você está disposto a ficar de pé? Ah, mas ninguém me ajuda, meu filho. Você não precisa de ajuda, você precisa de uma palavra. Levante suas mãos se você pode, em nome de Jesus. A palavra que faltava para te colocar de pé foi liberada hoje, meu filho.
A palavra que faltava para fazer as coisas acontecer foi liberada hoje. Amanhã é você que vai ficar de pé, é você que vai pegar a maca, é você que vai andar, porque Jesus liberou uma palavra. Aplauda Jesus se você pode. Ah, Ele é bom. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Ele pega a maca, ele levanta, pega a maca e ele anda. Ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Está comigo? Mas, olha só, ninguém o ajudou. Mas agora ele não estava sozinho. Está comigo ou não? Vamos lá? Antes, de vez em quando agitava-se as águas e todo mundo corria para as águas, sim ou não? Quando ele responde Jesus, ele diz: ninguém me ajuda, porque quando mexe as águas e eu tento ir, chega alguém antes. Então ele tinha um monte de gente perto dele, mas ele estava sozinho. Agora ele não tem ninguém em volta dele, porque há um diálogo entre Jesus e ele. Diminuiu a quantidade de pessoas, mas mudou uma coisa que importa demais: ele não estava mais sozinho. Estou dizendo, pode ser que diminua a quantidade de pessoas à tua volta, mas se você estiver com Jesus do teu lado, você tem tudo que você precisa. Você está comigo ou não? Lá estava Jesus e o rapaz. Levanta, pega a tua maca, pega a tua cama e... Escuta só. Jesus, Rodrigo, não só levanta as pessoas, Ele também as envia. Jesus podia levantar o rapaz, Anderson, e ficar com o rapaz do lado dele, grudado nele, para dizer: ó o que eu fiz. Você está comigo? Olha o que eu fiz. Eu levantei esse rapaz, eu liberei uma palavra sobre ele e ele ficou de pé. Jesus podia pegar aquele rapaz e sair andando com ele, falando: ó, fruto de uma palavra minha. O que Jesus faz? O coloca de pé e diz para ele: anda. Eu vou te explicar. Você está numa igreja que você vai ser levado a ficar de pé, mas você também vai ser levado a ser impulsionado para o novo de Deus na tua vida, meu filho. Você não vai virar amuleto ou amostra do poder de alguém, não. Você vai ficar de pé, mas Jesus vai te levar para aquilo que Ele tem para a sua vida. Se alguém crê nisso e pode aplaudir a Jesus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Então eu vou te explicar. Se a tua liderança só te levanta e não te impulsiona, é uma liderança doente. Alguém comigo? É culto de domingo, estou pregando e ensinando a igreja, vamos lá? Se a tua liderança te levanta, mas não te impulsiona, isso denuncia uma liderança doente. Sempre que Jesus levantou alguém, Ele disse: vai. Sempre que Jesus tirou alguém da cisterna, Ele disse: vai. Meu filho, Jesus está te levantando para te impulsionar a ir adiante. Quem crê nessa palavra, diga amém, pelo amor de Deus. Está pronto? É só você olhar. Você vai perceber na sua empresa, você vai perceber no seu ambiente. Tem pessoas que até te levantam, mas nunca te enviam. Tem pessoas que até te levantam, mas nunca te impulsionam. Pastor André, nosso pastor, ele sempre diz isso: para cima, meu filho. Ele sempre empurra as pessoas, ele sempre impulsiona as pessoas. E essa casa, eu sempre digo e repito, é uma plataforma de lançamento. Você veio para cá, talvez deitado, talvez doente, talvez triste, porque ninguém te ajudou. Jesus está te levantando, te liberando uma palavra. Você vai ficar de pé e você vai avançar. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Você recebe? Diga amém.
acabando, gente. É claro que começou, então não vou botar muita fé, mas vai dar certo. João capítulo 5, versículo 9 que nós lemos, é isso? Pegou a maca e começou a andar. Aquele rapaz fica de pé, ele obedece. O que ele faz? Olha o que diz João capítulo 5, versículo 14. Olha isso aqui. Mais tarde, Jesus, vamos lá. Mais tarde, Jesus, onde? Beleza. Ele disse: olha, você está? Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Jesus encontrou o rapaz dentro do templo e disse para ele: você está curado. É como se Jesus estivesse lembrando ele, dizendo: oh, não esquece, meia hora atrás você estava deitado em cima de uma cama doente há 38 anos. Eu liberei uma palavra, você ficou de pé. Não esquece disso. Não volte a pecar. Não volte para o lugar de onde eu te tirei. Ô meu lindo, tem tanta gente com um potencial tão glorioso na vida, mas a pessoa insiste em voltar no lugar que Deus o tirou de lá. Deus, Ele te expulsa de alguns ambientes, Ele te expulsa de algumas conversas, Ele te cura, Ele te perdoa, Ele te dá uma nova oportunidade. Mas tem gente que insiste em voltar para o tanque, em voltar para o lugar onde as coisas acontecem de vez em quando. Posso profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida? Acabou esse tempo, meu lindo. Chega de começar e bem durante um tempo e de repente tudo cai, tudo desmorona. Chega de começar as coisas e não terminar nada. Acabou esse negócio da tua vida. Acabou, em nome de Jesus. Onde você botar o teu pé, você vai começar, mas vai terminar para a glória do nome de Jesus. Aquilo que Deus mandar você fazer, você não vai começar a fazer, você vai terminar do jeito que Noé terminou a arca. Você crê nisso? Quem está comigo, diga amém. Noé obedece e constrói a arca durante 100 anos. A arca está construída. Aí vem o que? O dilúvio. O dilúvio veio para quê? Para destruir tudo, sim ou não? Sim. Mas em contrapartida, ele veio para levantar aquilo que Deus tinha construído através de Noé. Vou te explicar. Parece que as águas vão destruir tudo, mas na verdade as águas do dilúvio vai projetar a arca que você construiu durante 100 anos da tua vida. O que seria a arca sem as águas? Nada. Está entendendo ou não? As águas não estão vindo para te matar afogado, elas estão vindo para levantar aquilo que Deus já fez na tua vida. Você podia receber essa palavra, sim ou não, gente? As águas não vão te matar, meu filho. Essas águas estão servindo para arrumar a casa e para levantar aquilo que Deus já começou na tua vida. Se você crê nisso, diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Deus é bom. Aleluia. Deus levanta aquele rapaz. Mas quando Jesus o encontra no templo e diz: não volte a pecar, o que Jesus está fazendo é: o maior milagre não é andar, o maior milagre é não voltar mais para lá. Meu lindo, ficar de pé, tem gente que fica. De vez em quando acontece, quando as águas são agitadas, ou Jesus pode olhar para você e te liberar uma palavra e você pode ficar de pé, está tudo certo. Mas o maior milagre não é ser curado. O melhor milagre, o maior milagre é não voltar para o lugar que Deus te tirou. Quero orar por você, feche seus olhos se você pode. 38 anos à espera de um movimento nas águas. 38 anos esperando que alguém o pegasse, o colocasse lá.
38 anos terceirizando as decisões que lhe competia. De repente Jesus chegou e o viu. Quando Jesus o viu, Jesus pergunta: quer ser curado? Ele responde com as suas inquietações: estou sozinho, ninguém me ajuda, sempre passam à minha frente. Jesus não dá margem para um diálogo a partir dessa resposta. Jesus simplesmente dá um comando. O comando de Jesus é: levanta, pegue a sua cama e ande. Escute uma coisa: hoje Jesus te libera uma palavra, mas quem vai ficar de pé vai ser você. Hoje você sai daqui com uma palavra, mas quem vai pegar a maca é você. Hoje você sai daqui com uma palavra, mas quem vai andar será você. Você crê nisso? Diga amém se você crê nisso, em nome de Jesus. Com os seus olhos fechados, eu quero que você levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam desfrutar desse novo tempo, que eles possam desfrutar dessa nova realidade, que essa nova estação se revele a cada um dos teus filhos, que eles sejam impulsionados por uma palavra, que a ajuda que eles acham que precisa seja traduzida por uma palavra liberada. Jesus, mude a vida de quem ouve essa mensagem, mude a vida de cada um de nós, e que a partir de hoje tudo se faça novo, para a glória do nome de Jesus. Quem crê nisso comigo, diga amém. Você pode aplaudir a Jesus com muita alegria, vamos lá.